Zobel bateu um papo com Bruno Azevedo, ele que é autor do livro Breganejo Blues. Vamos ver só no que deu essa? Adailton e Adailton, uma dupla sertaneja goiana que forja a morte de um dos integrantes. Depois disso, o suposto morto decide mudar de sexo e se lançar como cantor em São Luís. Parece complicado, mas quem explica os detalhes dessa obra literária com humor bizarro é o autor Bruno Azevedo. E você acompanha com a gente esse papo agora. Do livro Sertanejo Blues, Breganejo Blues. A complicação já começa pelo nome. Ao meu lado, eu converso agora com o autor do livro, Bruno Azevedo. Então, Bruno, qual a inspiração para esse livro? Bem, a inspiração é justamente dessas loucuras de duplas sertanejas, né? Que de repente o segunda voz morre, todo mundo chora, 2 dias depois a primeira voz está aí no Gugu ou em um programa equivalente, fazendo sucesso, o cara vira um grande mega star da música brasileira. Eu diria que já aconteceu, sei lá, umas 2, 3, 4, 5 vezes. Então começou a me cutucar a ideia de ter uma coincidência tão estranha, né? E tão mórbida dentro da nossa música. E aí, como autor, decidiste matar então a segunda voz da tua dupla sertaneja para depois colher os frutos dessa morte em sucesso, é isso? Exato, Adailton e Adailton são uma dupla goiana, né? Um era plantador de tomate, o outro era filho do dono da fazenda. E eles, depois que começam a decair, né, forjam a morte de Adailton. Adailton finge que morre, vem pro Maranhão, faz uma operação de mudança de sexo, ele é gay. E começa a se lançar aqui como Adailton, uma cantora disco gay, sertaneja. Depois de 5 anos, outro cara se toca, por que eu tô mandando a minha grana pra esse cara assim, todo mundo já sabe que ele já tá morto? Então ele decide vir aqui pra matar ele de fato. Então ele é casado com uma mulher que coloca chifres, mesmo sendo gay. Me explica como é que rola esse triângulo amoroso, porque pelo que eu li, o outro integrante da dupla também dorme com essa mulher, é isso? É porque, tipo, não existe cantor sertanejo viado, né, cara? O cara tem que ser macho. Então eles forjam o casamento desse sujeito, do segunda voz, para que ele tenha uma mulher, fazer um casamento gigantesco comunitário no Maracanã, lançam um disco. Tu deve te lembrar na época desse disco. Bem, eles lançaram esse disco, fizeram um casamento e o cara tinha uma mulher de fachada, que na verdade tinha um caso com o outro integrante da dupla. Mas quando esse sujeito morre, a mulher desconfia que ele não morreu e ele manda um cartão pra ela fica sabendo que ele tá no Maranhão. E aí ela contrata um detetive pra descobrir onde ele está aqui. E é aí que o livro começa. E aí é que também entra o nosso taxista detetive, mas isso você só vai saber lendo o livro. Então, quais são as referências para produzir uma obra como essa? Bem, é engraçado que pra mim, quando eu penso em escrever alguma coisa, uma das minhas principais referências é o José Montelo. Pela forma como ele conseguiu, pra mim, quando eu li e quando eu leio, ressignificar São Luís. Um dos meus objetivos é conseguir falar sobre essa cidade. Mas eu não tenho, não faz nenhum sentido usar a linguagem que ele usou e nem fazer as concessões que ele fez. Portanto, o que eu escrevo parte muito mais da linguagem dos quadrinhos e de outros escritores brasileiros, como Valêncio Xavier, talvez o Rubem Fonseca, uns caras que tratam uma coisa um pouquinho mais seca. Então, falando em quadrinhos, folheando o livro, a gente já tem uma ideia de que tem muitas ilustrações no modelo dos HQs. E aí, essa fusão, ela gera um resultado que é positivo para desenvolver a narrativa da cantora que mudou de sexo, vai fazer sucesso, que está em vias de ser assassinada, ou não, é simplesmente um complemento? Na verdade, os gibis estão lá, eles são todos roubados do Tex dos anos 40, para ilustrar a forma como o taxista, que é o detetive, pensa. Como ele é um cara que cresceu lendo Tex, a maneira como ele pensa enquanto adulto é muito influenciado pelas atitudes do Tex nos que ele lia nos gibis. E pra mim era muito mais interessante, ao invés de tentar descrever a forma como aquele cara pensava, simplesmente enchapar o livro de gibis do Tex, que dá pro meu leitor uma ideia muito clara e ao mesmo tempo que gera um ruído dentro da própria narrativa do livro. E aí, para quem deseja ter o livro mesmo impresso, precisa pagar quanto e faz como para adquirir? Meu livro custa R$15, está em todas as livrarias aqui de São Luís. Vale procurar então e curtir essa ótima opção de literatura.